há muitas formas de evangelizarmos. A vontade de Deus, como eu disse, é que evangelizar seja uma expressão espontânea de cada um de nós. Seja algo que nós fazemos sem nos violentarmos. Não é da vontade de Deus você se violente, fazendo de um jeito que não lhe é espontâneo, não combina com você, não é peculiar. Então, cada um de nós tem o seu jeito. Então, a Bíblia nos mostra isso. Existem estilos de pescadores. Então, tem também estilos de evangelistas. Então, como eu disse, o estereótipo é aquele. Alguém berrando na esquina. Esse é o estereótipo. Alguém berrando, batendo a mão na Bíblia, falando do fogo do inferno. E parece que em vez de tocar no incrédulo, faz é irritar as pessoas que passam. Aí você fala, eu não quero esse. Tudo bem, esse é o estereótipo. Tem pessoas que devem fazer isso, porque esse é o jeito delas. Isso aqui não estou falando que está errado, não. Apenas é porque é a maneira como a maioria dos crentes se assusta. Se eu disser para você, talvez você tem que fazer assim, você vai falar, não, eu não consigo. Por mais que eu tente, eu não vou conseguir. Porque foge a sua maneira de ser. Por isso, muitos descartam o evangelismo. Mas isso é uma grande perda para a igreja. Porque existem tantos estilos de evangelismo quanto há evangelistas. Incontáveis estilos de pregar o evangelho. Nosso mundo é um mundo tão variado, irmãos. Então, tem culturas diferentes, personalidades diferentes, posição social diferente, temperamentos diferentes, escolaridade diferente. Então, para tanta gente diferente, Deus preparou também um exército de evangelistas, cada um próprio para um tipo de gente. Entendeu? Então não tem esse negócio do pescador que pega qualquer peixe, não. Cada um de nós pega o seu tipo. Cada um de nós pega um tipo específico de peixe. O importante é você pegar o peixe que você está encarregado. É o peixe que dá na sua região. E você sabe, cada lugar tem um tipo de peixe também. Que rio que tem todo tipo de peixe? Não, cada lugar do rio tem um tipo de peixe diferente, inclusive. No mesmo rio, em lugares distintos, tem diferentes tipos de peixes. Então, o pescador que mora ali tem que saber o peixe que tem ali. E como é que ele vai fazer para pegá-lo? É assim a maneira como o Senhor também faz conosco. Então, não temos que nos transformar em algo que nós não somos para poder evangelizar. Você tem apenas que ser o que você é. Agora, óbvio, você não vai abrir mão de depender de Deus, você não vai abrir mão de orar, você não vai abrir mão de se santificar, você não vai abrir mão de se preparar por causa disso, tá bom? Mas acima de tudo, seja espontâneo, seja você mesmo. Então eu quero te mostrar alguns estilos bíblicos de evangelismo. E eu quero que você veja em qual você se identifica mais. Provavelmente alguns se identificarão em mais de um, não é? Mais de um estilo. Mas eu quero que você se identifique com pelo menos um deles. O primeiro é o estilo de confrontação de Pedro. Esse é o estilo de Pedro. Pedro era um homem de ação. O seu temperamento era assim. Ele era o primeiro a falar, era o primeiro a reagir, era impetuoso. Então, na sua primeira pregação, ele já foi logo confrontando os judeus. Confrontando. Vocês mataram a Jesus. Né? Uma mensagem dura. Vocês crucificaram. Diz lá em Atos 2,36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em um nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Este é o estilo de Pedro. É o estilo de confrontação. Nós temos irmãos também aqui assim. Não adianta você ficar falando para ele que ele tem que chegar com jeito. Não adianta ficar falando para ele comer o mingau pela beirada. Não, ele chega paulada na muleira mesmo. Você precisa definir sua vida com Deus. Ele já fala apontando o dedo, ele já fala com autoridade, ele chega. E o outro fica assustado. Mas ele vai encontrar gente que precisa de um Pedro na frente dele. Você sabe? Tem gente que só converte se encontrar um Pedro na frente dele. Aquele outro que fica ali muito light, muito dócil, né? Está ali, tá abraçando, nada acontece. No dia que aparece um Pedro,
que já chega dizendo e colocando as coisas como deve ser, a pessoa assusta. E então ela se posiciona. Quem sabe não temos algum Pedro aqui também entre nós. Com certeza no meio da igreja tem muitos Pedros. Você não deve inibi-los, constrangê-los. Pelo contrário, você deve estimulá-los. Estimulá-los para que eles sejam do jeito que Deus planejou que eles fossem. O segundo estilo é o estilo intelectual. Quem é o padrão bíblico? Paulo. Paulo tinha um estilo intelectual, era extremamente culto. Paulo era muito inteligente. É um padrão de homem inteligente na Bíblia. Ele pregava com argumentos irrefutáveis, cercava, não é, a sua audiência com esses argumentos. E uma das situações mais interessantes da Bíblia é a maneira engenhosa como ele pregou para os atenienses. Diz a Bíblia que ele estava em Atenas e ele estava angustiado, porque ele estava passeando pela cidade. E diz os historiadores que em Atenas tinha mais de 1 milhão de ídolos. Ele olhando pela cidade, ele via ídolos e mais ídolos, ídolos para todo tipo de coisa. E ele se revoltando por dentro. Até que ele passou numa esquina, ele viu um altar interessante. E no altar estava escrito, ao Deus desconhecido. Olha como eram os atenienses. Nós adoramos mais de 1 milhão de deuses. Mas pode ser que tem um que nós não conhecemos. E para ele não ficar irado conosco, vamos fazer um altar para ele. Porque quem sabe tem mais um, é 1 milhão e um. Então como nós não sabemos, vamos fazer um altar para ele. Porque se algum dia ele aparecer, a gente fala, olha aqui, esse altar era seu. Está lá em Atos 17, 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também o altar no qual está inscrito, ao Deus desconhecido. Aí Paulo, inteligente como era, ele falou, essa é a deixa, essa é a isca. É justamente a respeito desses que vocês adoram sem conhecer, que eu vim anunciar para vocês. O nome dele é Jesus de Nazaré. Era desconhecido até agora, não é mais. Não é bom ter um pregador desse? Temos muitos Paulos. Paulo dá gosto, né? Cara inteligente, tem umas pegadas, né? Tem aquela fisgada, ficou sem saída agora. Ficou sem saída. Ele ele não baseou sua pregação lá em Moisés, em Davi, não. Ele pegou lá o altar ao Deus desconhecido. Esse é Jesus, é justamente a respeito desse que eu vim falar. Vocês estão adorando ele e não sabiam. Pois eu vim contar para vocês agora quem ele é. Ele não é desconhecido mais, ele se revelou na pessoa de Jesus de Nazaré. Paulo, estilo intelectual. Você não deve negligenciar esses irmãos, são preciosos. Nós temos muitos irmãos assim, escrevem livros. Eu gosto muito daquele irmão Josh McDowell, os livros dele. Inteligente. Então ele prega o evangelho de uma maneira que não é uma maneira comum. Ele prova, ele argumenta, não baseado só na Bíblia, mas baseado nos argumentos da filosofia mesmo. Então, Francis Schaeffer, não sei quantos já leram livros dele, né? Inteligente. Então ele usa da filosofia para poder mostrar Deus aos filósofos. Eles também têm que ouvir. A nossa fé não é tola. A Bíblia não é um livro de tolos. E podemos ter evangelistas como Paulo, intelectuais. Amém, irmãos? É um estilo. Se o seu estilo não é esse, não fique tranquilo. Talvez seu estilo é o de Pedro. Pedro não tem esse negócio de intelectual, não. O negócio é o seguinte, você matou Jesus. Então você tem que arrepender, rapaz. O outro assusta. Entendeu? O negócio é na testa. Paulo não. Paulo vai te chegar, ele vai te cercar com argumento. Ele vai te pegar por um outro lado. Entende? Mas ainda assim é de Deus. Só é apenas uma questão de estilos. Algumas pessoas precisam de um evangelho, de uma apresentação do evangelho mais persuasiva, até mesmo acadêmica. Tem gente que vai se converter assim. Você sabe, C.S. Lewis, não sei se os irmãos já leram os livros dele, ele se converteu, não foi porque ele sentiu algo no coração, o testemunho dele é muito forte. Ele se converteu porque ele realmente se convenceu que o evangelho era verdade. Porque mostraram para ele que era lógico.
É lógico, não tem cabimento não crer. Aí ele se converteu e tornou-se um pregador do estilo de Paulo. Os livros de C.S. Lewis são assim, uma bênção. Leia, se esse é o seu estilo. Aprimore, afie a sua ferramenta lendo outros que têm estilo semelhante. Lá em Atos 17 fala, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Paulo estava arrazoando, ele não estava pregando. O que é arrazoar? Ele estava colocando argumentos, razões, evidências, provas. É um estilo. Terceiro tipo de estilo. Talvez seu estilo não é o de Pedro, talvez seu estilo também não é de Paulo. Então tem o terceiro estilo, que é o estilo do testemunho do cego. Então, tem esse evangelista, que ele não confronta ninguém, e ele também não é intelectual, então ele não dá conta de ficar dando argumentos para ninguém. Ele apenas conta a história daquilo que Deus fez na sua vida. Olha, eu de Bíblia não sei muita coisa. Para falar a verdade, eu não sei muita coisa de quase nada. Eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Eu era cachaceiro e agora eu fui liberto. Eu era um drogado, mas agora eu sou um homem sóbrio. Eu era um marginal, mas agora eu estou no centro do coração de Deus. Eu não sei. Então me explique o que diz a Bíblia. Eu não sei muito de Bíblia, mas eu sei de uma coisa. Ele fez na minha vida, faz na sua vida também. Alguém fala, mas esse também é um estilo? É. Aí o outro confronta, mas esse negócio de pastor e de dízimo. Fala, eu não sei nada de pastor nem de dízimo, só sei de uma coisa. Eu era cego, agora eu vejo. Só sei de uma coisa, eu experimentei o poder de Deus. E se você quiser, você pode experimentar também. Totalmente diferente. Talvez aquele mais intelectual não vai querer ouvir esse argumento, não é verdade? Ele não vai animar muito a ouvir. Vai falar, não, essa pessoa aí não tem como conversar com ela. Porque ele precisa de um Paulo. Aquele que precisa de ter um choque, talvez não vai dar muito crédito. Mas você sabe, a maioria das pessoas só querem ouvir isso. Algo que funcionou na sua vida. Elas só querem ouvir isso. Funcionou? Funcionou? Você foi lá na igreja, foi nesse encontro, como é que é? Funcionou? Acontece mesmo? É isso só que elas querem saber. E você precisa testemunhar. Esse é o estilo do testemunho do cego. Seria muito bom se cada crente escrevesse seu testemunho, sabe? Soubesse expressá-lo, para que na hora que tivesse oportunidade, ele pudesse estar na ponta da língua, e ele pudesse falar rapidamente. Deus faz, através de testemunhos. Quarto estilo, é o estilo do compartilhamento do gadareno. Quem era o gadareno? Os irmãos sabem, havia lá naquela região lá de Gadara, um homem possesso de uma legião de espíritos imundos. E ele andava pelos sepulcros, gritando, se ferindo com pedras. E diz a Bíblia que não tinha corrente nem cadeia capaz de prendê-lo. De maneira que as pessoas nem passavam por lá, porque tinham medo dele. Era um monstro. Mas um dia, Jesus apareceu por lá. E aí a história mudou completamente. Aquele homem foi completamente liberto. Mais de 3.000 porcos morreram por causa disso, mas ele foi liberto. Depois que ele foi liberto, diz a Bíblia, ele implorou para Jesus, deixa eu seguir o Senhor, deixa eu ser o 13º apóstolo, deixa eu ir. Mas Jesus falou, não, você vai para a sua família. Marcos 5,18 diz, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, vai para os teus. O Senhor não mandou ele para Nínive, o Senhor não mandou para a Babilônia, não mandou para a Grécia, não mandou para Roma, não mandou ser missionário. O Senhor falou o que para eles? Você vai para a sua família, você vai para a sua casa, e você vai anunciar para eles tudo que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Esse é o estilo testemunho do gadareno. Sabe, tem gente que tem uma família muito grande. E ele não vai falar para os desconhecidos, ele não vai confrontar ninguém. Provavelmente ele não vai sair por aí falando muita coisa. Mas na família dele, ele tem um chamado especial.
Você conhece pessoas que têm um encargo especial pela família? Eu vejo pessoas assim. Tem irmãos da minha igreja que eles ficam andando, tem família espalhada por tudo quanto é interior e fazenda. Eles sempre estão me dizendo que estão fazendo cultos na fazenda tal, na cidade tal, porque tem um primo, um cunhado, do conhecido, no parente. Eles têm um encargo de pregar para todos os familiares. Por quê? Tinha uma história tão ruim. Eram pinguços, drogados, depravados, tinham uma vida tão miserável, e a família os havia rejeitado, que eles sentem necessidade de ir contar para a sua família o que Deus fez na vida deles. Isso é um estilo de testemunho também. Será que é o seu estilo? Será que é a sua maneira de evangelizar? Né? Há muitos estilos, vamos avançar. O estilo interpessoal de Mateus. Mateus é um outro estilo de evangelista. Quem era Mateus? Mateus era um dos discípulos de Jesus. Depois de se tornar discípulo, ele resolveu atrair seus amigos. Como é que ele fez isso? Diz a Bíblia que ele organizou uma grande festa para todos os seus colegas coletores de impostos. Para quê? Para colocá-los em contato com Jesus. Essa é a maneira como ele faz a coisa. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Por quê? Mateus era coletor de imposto, tinha muito amigo, você sabe. Coletor de imposto naquela época era gente que tinha grana. Era high society, era gente rica. Jesus chamou um discípulo que era rico. Que coisa, hein? Você nunca pensou que Mateus era assim, mas era. E você sabe, rico tem muitos amigos, né? Ao contrário de pobre, rico tem amigo demais. Festa de rico sempre é muito cheio de gente. Qual foi a ideia que Mateus teve quando ele se converteu? Organizou uma festa para Jesus pregar. Chamou todos os seus amigos. Quem que ia recusar ir numa festa na casa do Mateus? Rapaz, o cara só faz festa com comida boa, tudo bom e do melhor, gente finíssima. Quem que recusou ir? Foi todo mundo. Então Mateus é aquele que pega na rede, ele pega de monte. Esse é o estilo de Mateus, esse é o estilo da Donep, né? Esse é o estilo interpessoal, é o estilo de evangelismo, necessário também, fundamental. Né? Tem muitos irmãos que fazem isso na videira, tem muitos irmãos que se convertem e eles mesmos tomam a iniciativa. Eles fazem um culto na casa deles, aproveitam uma festa de aniversário, aproveitam alguma celebração e então convidam o pastor para pregar. Eles mesmos às vezes não pregam, mas convidam o pastor. Mateus também não pregou, convidou Jesus. Às vezes você também não vai ser você o pregador, mas convida alguém para pregar. Entende? Mas você usa da sua amizade. Tem gente que é muito popular, irmãos. Você sabe, há uns anos atrás, aconteceu uma situação interessante conosco. Eu acho precioso isso, falar disso. Até o marido dela está bem ali, o Maurílio. Nós trabalhávamos com jovens na igreja e um dia apareceu lá uma garota, chama Adriana, hoje é pastora. Apareceu uma garota lá, estava namorando um membro da igreja, mas ela mesma não era convertida. E ele levou essa garota para eu poder pregar para ela. Eu mesmo fui pregar, orar com ela, foi liberta, uma maravilha. Mas depois, o que aconteceu? Ela era dona de uma agência de modelo. Uma agência de modelo. Conhecia metade da cidade. Qual que é a primeira coisa que ela fez? Começou a fazer um culto na casa dela. Ela mesma não pregava. Mas sabe qual foi o resultado disso? Ela conhecia todo mundo. De repente a igreja encheu de gente bonita. Sabe aquele monte de gente bonita? Aquele monte de rapaz e moça bonita. Converteu tudo. Um converteu, mas conhecia tanta gente. A pessoa-chave é o Mateus. Ela era um Mateus. Ela era um Mateus. Impressionante a quantidade de gente que converteu na casa dela. Era para ser na época, grupo familiar que chamava. Então era para ser pequeno, não podia ter muita gente. Mas lá era uma multidão de jovens que ia lá. Por quê? Porque ela era muito popular. Muito, fazia desfiles, fazia eventos, fazia não sei mais o quê. Ela também muito bonita, aquela coisa toda. Atraía e começou a ganhar gente. Ganhou muita gente.
só fazendo reunião. Depois ela mesma aprendeu a evangelizar, a pregar, mas no começo era só um culto que fazia. Mudou, na época, mudou o nosso trabalho de jovens. Mudou porque encheu com outro tipo de gente, não é, Carlos? César lembra disso. Coisa impressionante quando um Mateus converte. Então, se algum Mateus está convertendo lá na sua célula, aproveita isso. Manda ele fazer uma festa. Amém, irmãos? Amém. Alguém aqui é Mateus? Já foi Mateus? Não tem nenhum Mateus aqui, né? Então, Mateus não confrontou, Mateus não desafiou intelectualmente, ele apenas desenvolveu amizade. Convidou para ir na sua casa, fez uma festa e chamou Jesus para pregar. Sexto estilo, o estilo do convite da mulher samaritana. Como é que foi esse? Como é que é esse estilo de evangelista? Está lá em João, capítulo 4, os irmãos conhecem a história da mulher samaritana. Depois de encontrar o Senhor, ela foi buscar água, os irmãos conhecem a história, meio-dia, Jesus estava lá, pediu água para ela, aquela história toda, começou a pregar para ela, e ela então se convenceu, ele é o Messias. Aí diz a Bíblia que ela voltou à cidade e convidou as pessoas para virem conhecer Jesus. Ela voltou correndo à cidade e falou, escuta, eu encontrei alguém lá no poço, eu conversei com ele, e ele é o Messias, vocês têm que ir lá para ver. Você vê, ela era mulher imoral, ela era tão imoral que ela ia buscar água ao meio-dia. Ninguém buscava água ao meio-dia, porque ao meio-dia, no sol a pino, ninguém nem saía no sol. Entendeu? Então ela ia buscar água na hora que não tinha ninguém. E na hora que não tinha ninguém, é a hora que Jesus estava lá. Mas aí chega essa mulher, que todo mundo conhecia a sua vida imoral e licenciosa, e começa a falar, mas ela não confrontou, ela não testemunhou nada que ele fez, ela apenas falou, ele apenas falou quem eu sou, falou tudo que eu tenho feito. Aí a cidade toda saiu para ver Jesus. Aí no final eles disseram, já agora não cremos pelo que você diz, mas nós estamos vendo que de fato este é o Messias enviado de Deus. Diz a Bíblia, quanto a mulher, lá em João 4, 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Todo mundo atendeu o convite. Então, às vezes, nós desvalorizamos irmãos que fazem convites. Mas tem irmãos que o estilo deles é esse. Eles apenas fazem convite. Escuta, vem ver, a reunião lá na igreja, rapaz, tem presença de Deus, vamos lá para você ver. Vamos lá, e ele traz pessoas para a reunião. Ele não confronta, ele não prega, não testemunha, ele não diz nada, ele só convida. Mas isso também tem valor, não diminua isso, não subestime isso, não despreze isso. Pelo contrário, estimule. E diga para os irmãos, convidem mesmo. Se esse é o seu estilo, convida. Eu gostaria muito que as pessoas evangelizassem conscientemente, falassem, dissessem. E para isso nós treinamos o máximo que nós podemos. Mas eu não menosprezo aqueles que convidam. Vamos lá no encontro, eu fui no encontro, fui mudado, você não quer ir também? Ele só convida, mais nada. Só convida. Mas ora, milhares têm sido salvos só porque alguém fez um convite. Você vê? Não estamos exigindo grandes coisas. Não estou querendo que você faça nada que violente o seu temperamento, o seu jeito. Não é possível que você não vai encaixar nenhum desses padrões. Nem no mais simples dele, que eu considero, que é apenas convidar. Então, muitos não são confrontativos, nem intelectuais. Muitos também não têm nenhum testemunho extraordinário para dar, de alguma coisa grande que aconteceu com eles. Mas eles podem convidar, para que as pessoas venham participar do que eles mesmos têm participado. O sétimo estilo é o estilo de Dorcas. Quem era Dorcas? Dorcas era uma evangelista de serviço. Ela não era de falar, ela era de fazer. O negócio dela era fazer. Mas não era um fazer por fazer. Era um fazer para gerar. Entendeu o que eu estou dizendo? Não era um fazer porque ela só queria fazer um trabalho, não. Era um fazer para alcançar. Era um fazer com o propósito de gerar. Não era um fazer como fim em si mesmo. Importante que isso fique bem claro. Lá em Atos 9 nós lemos a respeito dos seus atos de bondade. Ela fazia roupa para os pobres e distribuía em nome de Jesus. Isso aqui é de Jesus para você. Jesus mandou entregar isso para você. É mesmo, Jesus sabe que eu existo, sabe.
sabe o seu nome, sabe quem você é, e eu estou aqui para te dizer isso. Isso aqui é para você. Ela tinha algum testemunho? Não. Ela tinha alguma palavra extraordinária? Não. Ela era confrontativa? Não. Intelectual? Também não. Mas ela tinha um testemunho que impactava. Possivelmente ela nunca pregou um sermão igual ao de Paulo, não confrontou igual Pedro, mas os seus atos de bondade atraíram pessoas. Atos 9,36 diz: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas obras e esmolas que fazia. Sabe o que quer dizer notável? Não dá para passar desapercebida. Não dá. Todo mundo sabia quem era. O testemunho dela impactava as pessoas. Agora, presta atenção, não é um testemunho simplesmente silencioso. É uma coisa premeditada. Eu estou investindo, eu estou fazendo para testemunhar. Meu encargo não é só fazer algo para agradar as pessoas. Mas às vezes eu não sei falar. Às vezes eu não sei explicar. Não sei dizer direito o porquê da minha fé. Mas sabe, eu sei demonstrar com atos de amor. Então, esses são os estilos de evangelista. 7. Será que você não se enquadra em nenhum deles? Nem no mais simples, que é aquele de convidar, de chamar alguém. Aquele mais rudimentar. Há tanto para ser feito, irmãos. Há uma obra tão grande ante nós. Nenhum de nós pode ficar de fora. Não quero que você se violente, não quero que você fique sentindo-se acusado. Meu alvo aqui não é acusar você, nem colocar um fardo nas suas costas de ter que salvar o mundo, não. Eu só quero que você tenha o encargo celestial de participar da conquista dessa geração. Nós estamos aqui para a conquista da nossa geração. Sabe, que você não se poupe, que não tenha aquela autopreservação, entende? Aquela atitude de ficar procurando apenas o seu conforto o tempo inteiro, o seu bem-estar, e negligenciando a salvação das almas. Não haja em você aquela ideia tola, aquela desconfiança maligna. Não, ele está querendo que a igreja cresça com a motivação errada. Esse pessoal quer uma igreja grande com outra intenção. Não seja maligno no seu coração, seja benigno. Eu vou dizer para você, querido, depois de certo tempo, você não fica mais encantado com elogios de ninguém. Hoje eu não estou mais à procura de aprovação de homens. Hoje, para usar a expressão do Max Lucado, eu tenho uma suprema ambição. Eu quero o aplauso do céu. Só isso que eu quero. Eu quero o aplauso do céu. Eu quero terminar minha carreira. E quando eu chegar lá, eu quero que os anjos aplaudam quando eu entrar. Eles possam dizer: esse cumpriu a carreira. Esse cumpriu aquilo para o que foi chamado. Esse honrou o nome do Senhor nos dias da sua vida. Só isso que eu quero. E naquele dia, quando eu chegar diante do Senhor, prestar conta das minhas obras, eu não quero chegar lá para falar das muitas coisas que eu fiz, mas eu quero poder olhar para trás e dizer: Senhor, de mim mesmo eu não sou nada, mas eu estou aqui, e comigo estão os muitos filhos que o Senhor me deu, porque eu os quero. Quantos querem também na sua vida? Fique em pé então onde você está. Erga suas mãos para o céu nessa hora. Fala para o Senhor: Pai, nesses dias, dá-me filhos. Nesses dias, dá-me filhos. Dá-me o encargo do céu. Dá-me o encargo do céu. Dá-me o ministério do céu. Livra-me, Senhor, da apatia. Livra-me, Senhor, da autopreservação. Oh Deus, que tenhamos um coração intenso, uma disposição intensa para compartilhar as riquezas que o Senhor nos tem dado, para compartilhar as boas novas que o Senhor, ó Deus, nos tem dado o privilégio de poder falar. Ó Deus Santo, haja em nós esse coração. Nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Pai, nós também queremos agora abençoar o alimento. Santifica, ó Deus, para o nosso uso. Agradecemos por esse dia, pela tua bênção sobre nós, porque estamos aqui com esse encargo, Deus, de recebermos a palavra e as ferramentas do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Amém